Olá, esta é a segunda aula do quarto bimestre para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola. Hoje nós encerramos um tema, né, do caderno e nessa primeira parte da aula eu vou ter que fazer algumas revisões para que vocês consigam entender os temas do caderno São Paulo Faz Escola, né? Que é o tema de geometria espacial. Provavelmente ano que vem nós vamos retomar esse tema, mas hoje nós vamos analisar uma situação que está aqui na página 164. Mas antes disso, vamos dar uma lembrada no que vem a ser o que a gente conhece em matemática, mas não só em matemática, na vida também, que é o volume de um recipiente, né? Ou seja, quantos litros, quantos metros cúbicos cabe dentro de um determinado volume, tá? Então primeiro nós vamos fazer a noção de volume, que alguns temas da apostila vai tratar esse tema de noção de volume, do cálculo de volume para os diferentes tipos de sólidos geométricos, né? Então são cilindros, são cubos e esse tipo de coisa, paralelepípedo e tal. Bom, então o que é o volume? Eu coloquei isso aí que é parecido com aquele jogo chamado de cubo mágico, e aí a gente vai contar a quantidade de cubos menores que tem dentro desse cubo mágico, certo? Então a maneira mais fácil de fazer a contagem disso aí é ver quantos cubos que tem na base, ou seja, o próprio nome já está falando, quantos cubos que tem na parte de baixo, tá? E quantos cubos que tem na altura. E a gente consegue contar esses cubos aí, certo? Bom, então na parte da base, na parte de baixo tem 3 e 3, tá vendo? Que a gente observa no desenho. E na altura também tem 3 e 3. Então, a cada, vamos pôr assim, andar, eu tenho 3 vezes 3, 9, não é isso? E aí eu conto o número da altura, que é esta ideia básica do que a gente chama de volume, certo? Então, eu tenho quantos cubos menores aí? 3 vezes 3 vezes 3, né? O número de cubos menores são 27 cubos que a gente tem no total desta imagem aí. Alguns, quando eu faço essa pergunta na aula, eles geralmente respondem que são 54, né? Por que 54? Conta o número de quadrados. Então, a cada face do cubo, a gente tem 6 vezes 9 é igual a 54, tá? Então, só para a gente relacionar, esta é a ideia do que a gente estava estudando na aula anterior, que é a parte de área. Agora nós estamos falando de volume, que são conceitos diferentes, certo? Bom, então aqui de uma maneira geral, o volume seria isso aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27, certo? Se fosse o volume desse cubo aí, seria igual a 27. As unidades mais comuns que nós usamos de volume centímetros cúbicos, metros cúbicos, ml, que é mililitros, e litros. Cúbico, por quê? Porque é o número de cubos que eu consigo colocar dentro de uma superfície. Então, por exemplo, se aí fosse 1 por 1, né, não tem medida, mas se fosse 1 por 1, eu colocaria 27 centímetros cúbicos, que é o quê? Quantos cubos menores eu consigo colocar dentro desse desenho aí, dessa superfície, desse objeto, e assim vai. Então, quando a gente falar 27 metros cúbicos, seria o quê? Quantos cubos menores de 1 por 1, né? Na medida de 1 por 1 cubo unitário, eu consigo colocar dentro do objeto. Por exemplo, de área, por que nós falamos na área a unidade de, só para recapitular, e se fosse quadrados, seriam 54, né? Se eu fosse analisar a área, né, em volta, o torno desse cubo aí, seria 54, né? 54 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque é o número de quadrados que eu consigo colocar, obviamente unitário, de medida de 1 por 1, dentro de uma superfície. Então, repara que são conceitos diferentes, tá? Essas daí são as principais que a gente tem no dia a dia, tá? Mas, obviamente, que tem mais, certo? Se você quiser fazer um resumo desses temas aí dessa pequena introdução que a gente está fazendo, você pode fazer aí no caderno, depois a gente faz o do
caderno São Paulo Faz Escola, tá? Então, de uma maneira geral, o que seria o volume, que a gente abrevia pela letra V, tá? Seria a área da base, que a gente abrevia por AB, vezes a altura desse objeto, que a gente abrevia por H. Então, de uma maneira geral, é isso. Obviamente que, por exemplo, quando você for calcular o do cubo, é uma maneira. Quando você for calcular do paralelepípedo, que a gente estudou na aula passada, é uma maneira. Cilindro, cone, esfera, todos eles têm a sua fórmula particular de cálculo, mas a maneira geral é esta, né? É a maneira geral, é a área da base vezes a altura, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma lembrada, acho que o quadrado não precisa fazer, mas do triângulo, equilátero e do hexágono, que são formas não muito convencionais que nós utilizamos no dia a dia, a gente precisa dar uma lembrada como calcula a área deles. Por quê? Igual que eu apresentei para vocês, né? A fórmula geral do volume é a área da base vezes a altura, né? Então, quando eu tiver um prisma, tá? Com um sólido geométrico com a base triangular, eu preciso saber como calcular a área de um triângulo. E do hexágono, a mesma coisa. Uma atividade que tem na apostila, ele vai relacionar três prismas, um com a base hexagonal, com a base quadrada e com a base triangular. Então eu vou dar uma lembrada de como faz para calcular a área do triângulo equilátero, que é um pouquinho difícil, mas aí a gente vai pegar o resultado final e fazer, e como calcular o do hexágono do quadrado. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma, 3 por 3, 3 vezes 3, acabou, calculou a área, né? Bom, então vamos lá. Aqui o que nós vamos fazer? Eu coloquei um triângulo cujas medidas são A e A, que é o equilátero, para quem não lembra, tem em todos os lados iguais, e a gente vai calcular esta altura que eu chamei de H. Porque para calcular a área de um triângulo, de uma maneira geral, eu pego a base vezes a altura e divido por 2. Para quem não lembra, né? Rapidamente a gente pode lembrar, um retângulo, eu tenho base e altura, faço base vezes a altura para calcular. Todo triângulo retângulo será a metade disso daí, né? Ou seja, metade eu vou dividir por 2, tá? Se não lembra, pode retomar lá no canal, tem alguns vídeos que eu trato sobre esse tema de cálculo do triângulo, e aí dá uma retomada aí. Eu vou seguir a partir daqui. Bom, primeiro eu preciso calcular aquela altura em função de A, porque a gente não tem as medidas, nós vamos desenvolver uma fórmula para isso, tá? Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir qual é a medida H ali, tá? Então, aqui é A, e aqui na parte da base vai mudar, porque repara que o triângulo foi dividido na metade. Se aquele A fosse 4, seria 2, né? Que é 4 dividido por 2. Como é A, eu vou colocar A dividido por 2. Repara que nós já estudamos um pouquinho sobre isso lá no começo do ano também, tá? Mas eu vou retomar aqui porque é um pouquinho difícil de relembrar. Então vamos lá, aplicando o teorema de Pitágoras vai ficar A ao quadrado, H ao quadrado e A sobre 2 também A ao quadrado, tá? Porque o teorema de Pitágoras, faça a medida A é igual à soma dos outros dois ao quadrado, relembramos a aula anterior, tá? Bom, resolvendo primeiro a fração, né, porque tem o número ali, dá pra gente fazer alguma coisa. Então, A sobre 2 elevado à segunda vai ficar A ao quadrado e 2 vezes 2, 4, tá? Então, vai ficar desta maneira aí. Então, A ao quadrado, que é aquela medida lá da hipotenusa, é igual a H elevado à segunda mais A sobre 2 sobre 4. Como tem A dos dois lados, então vou agrupar. Esse A ele está somando, o contrário de somar, subtraindo, não é isso? Então vai ficar assim, né? Vai ficar A ao quadrado menos A sobre 4 igual a H elevado a 2, que o objetivo é encontrar esse H para a gente substituir lá na fórmula, né? Bom, aqui a gente tem fração, né? É bom dar uma retomada, tem aulas também lá no canal como faz a soma de fração. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar a primeira fração, que é A sobre 2 sobre 1, né? Vezes 4. E a segunda fração eu vou multiplicar por 1. Então vai ficar 4 vezes, para igualar os denominadores, né? Porque para fazer subtração a gente precisa ter os denominadores iguais. Então 4 vezes A ao quadrado vai dar 4A ao quadrado. E 4 vezes 1 vai dar 4.
multiplicando a segunda fração por 1, ou seja, a ao quadrado e 1, e 4, né, multiplicando por 1 não vai alterar nada. Então, continuando, vai ficar dessa maneira. Antes eu tinha os denominadores diferentes, agora eu tenho os denominadores iguais. Agora eu vou fazer a subtração dos dois termos, né? Quem que eu vou subtrair, só para lembrar, né, na subtração e na multiplicação, desde que os denominadores também sejam iguais, preciso igualar, né? Eu vou fazer a subtração desses dois, dos dois de cima só, né? Quem que são os dois de cima? 4a elevado a segunda menos o a elevado a segunda. Eu tenho 4, tiro 1, fico com 3. A parte de baixo a gente mantém para indicar quanto que foi dividida essa fração, certo? O que nós vamos fazer agora no final? Nós vamos fazer a raiz quadrada, porque o objetivo é encontrar aquele h para a gente poder substituir na fórmula da área do triângulo, né? Então, aquele h eu vou fazer a raiz quadrada desse camarada que está aqui do lado, certo? Vou fazer a raiz, aqui dá para cancelar, né, o a com o quadrado, vai ficar só o 3, né, igual que a gente fez na aula anterior, vai ficar só o 3 dentro da raiz, e o 4 eu vou fazer a raiz quadrada, que o 4 tem raiz, né, a raiz de 4 é igual a 2, então vai ficar como aquela altura, isso para qualquer triângulo equilátero, tá? É uma fórmula geral, generalização, né? Então, a altura vai ficar a, né, raiz de 3 sobre 2 igual a esta altura aí, certo? Então, para qualquer triângulo, por exemplo, precisa fazer isso toda vez? Óbvio que não. Se aquele lado lá for 3, por exemplo, no lugar do a, eu substituo 3, aí fica 3 raiz de 3 sobre 2, né? É um padrão matemático, certo? Bom, feito isso, calculei a altura. Agora eu vou fazer o seguinte, vou substituir esta altura lá naquela fórmula para calcular a área, no caso do triângulo equilátero, que é o que tem os três lados iguais, né? Então, substituindo aquilo a lá, aquele a raiz de 3 sobre 2, primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? A vezes a vai dar a elevado à segunda potência, certo? Então, aí, agora vou fazer a divisão. Como não dá para dividir direto, que só para lembrar, a gente divide o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, né? Uma fração, certo? Como esse caso não dá para dividir, a gente tem que aplicar aquela parte de multiplicar pelo inverso. Então, eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração que está embaixo, que é só o 2, lembrando, é 2 sobre 1, né? Então, eu vou manter a primeira, que é a raiz de ao quadrado, né? Agora, raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, que é o contrário de 2, certo? Na parte de cima vai ficar ao quadrado, raiz de 3 vezes 1, não vai mudar nada, só vai mudar a parte de baixo, que 2 vezes 2 costuma dar 4. Ou seja, a área de qualquer triângulo equilátero é calculado por essa fórmula aí. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde esse A seria a medida do lado. Só um exemplo aí, se aquela medida A fosse 5, é só substituir aí. Então, ficaria 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, 25. Aí ficaria 25, raiz de 3 sobre 4, certo? É dessa maneira que é feito um padrão matemático, tranquilo? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa para o hexágono, porque na atividade que tem na apostila a gente vai ter que relacionar o prisma com a base hexagonal. Então, vamos ver aqui o hexágono. O hexágono é o seguinte, né? Uma forma com 6 lados, certo? 6 lados iguais, tá? E por que eu coloquei o triângulo primeiro? Porque a gente consegue relacionar o triângulo equilátero com o hexágono. Então, o hexágono ele é composto por 6 triângulos equiláteros, tá vendo? Então, eu fiz a divisão lá para vocês poderem ver. Significa o quê? Que a área dele vai ser 6 vezes mais a área do triângulo equilátero. Como a gente já fez a dedução da fórmula, então a gente vai multiplicar essa fórmula por 6, né? Então, a gente vai fazer assim, né? Ó, a área do triângulo equilátero é essa daqui, né? A fórmula, né? É a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, então eu vou multiplicar por 6, porque a área do hexágono é a mesma coisa que a soma de 6 triângulos equiláteros, certo? Aqui a única coisa que dá para fazer é cancelar, né, isso aqui, dá para simplificar por 2, tá? Então vai ficar 6 dividido por 2 é igual a 3, e 4 dividido por 2
é igual a 2. Então vai ficar 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É o mesmo princípio do outro. Vamos supor que aquela medida ali do hexágono, aquela medida lateral, que a gente chama de aresta, abreviado por A, por isso que eu usei o A ali, se aquela medida for 2, eu substituo na fórmula e resolvo o problema. Então fica A elevado a 2, ou seja, 2 elevado a 2. Aí tem aquele 3 que multiplica também, né? Então vai ficar 3 sobre, que multiplica 2 ao quadrado, certo? Resolve isso daí e divide por 2 quando der para dividir. Quando não der para dividir, a gente deixa do jeito que está, certo? Então aquele A sempre vai ser um número dado. A gente vai ter algumas situações que nós vamos usar essas fórmulas e aí a medida A a gente vai identificar no problema, certo? Bom, se não quiser marcar tudo, marca só o resultado final, né, dos cálculos para vocês poderem lembrar, tá? Bom, agora caderno São Paulo faz escola, página 164, que aí nós vamos usar esses temas aí. Então são 2 temas que nós vamos estudar hoje. O volume do prisma, a gente já fez lá a dedução geral, que é a área da base vezes a altura. Agora a gente só vai aplicar os conceitos. E o princípio de Cavalieri, certo? O princípio de Cavalieri vai ser bem sucinto aí, que ele vai explicar que não é um tema tão difícil aí. Vamos ler aqui, tem bastante coisa para ler. O desenvolvimento das embalagens de produtos tornou-se um tema relevante nos dias de hoje, particularmente quando o assunto é preservação do meio ambiente. Além do tipo do material que são fabricadas, elas devem ser bem dimensionadas, isso é, devem ter a melhor relação entre o volume interno e a quantidade de material utilizado. Só para a gente relacionar, né? A quantidade de material, a gente calcula a área, né, que seria o contorno desse objeto, e o volume é o quanto que cabe lá dentro, tá? A unidade de área vai ser sempre alguma coisa ao quadrado, o volume interno vai ser metros cúbicos, ou litros, ou ml e tipo de coisa. Relacionando com a vida, né? Uma latinha de refrigerante, por exemplo, tem 350 ml, é o quanto que eu consigo colocar de líquido dentro dessa lata. Tá? Além disso, na escolha do seu formato, deve-se considerar quanto embaladas coletivamente, o espaço vazio entre elas seja o maior possível. Na natureza, encontramos uma situação similar, a construção dos alvéolos das abelhas, que são as colmeias, tá? Eu vou chamar de colmeias, que eu acho mais fácil para a gente poder ver. Então, observando a forma prismática dos alvéolos, as colmeias, né? Percebe-se que elas respeitam uma exigência, a de permitir que, com uma mesma quantidade de cera, se construa um recipiente com maior volume para acondicionar o mel, guardar o mel lá dentro, né? O fato das paredes do alvéolos serem comuns, permitindo que não haja espaços vazios entre elas. É tudo juntinho, né, que aí forma a colmeia. Então, essa parte que ele está falando seria uma parte unitária da colmeia, né? Então, juntando tudo, aí você forma uma colmeia. Aí tem lá a parte dos desenhos que a gente já vai ver daqui a pouco. Parará, onde estava? Tá. Certo. Aí, continuando aqui, remete-nos ao problema da pavimentação do plano, solucionando quando usamos triângulos regulares. Regular é uma forma regular, quer dizer que tem todos os lados iguais, que é no caso o triângulo equilátero. Quadrados, obviamente quadrados têm todos os lados iguais. Hexágonos, 6 lados iguais. Como a nossa situação é espacial, podemos imaginar a pavimentação do espaço com poliedros. Para quem não lembra o que significa a palavra poliedros, poli é muito, edros fácil. Então são formas geométricas que têm muitas faces. Por exemplo, o cubo, né? E as formas geométricas que nós vamos ver. Particularmente com prismas retangulares retos, com bases triangulares, quadrangular e hexagonal, mas que deles comportam um maior volume, supondo que tenha a mesma área lateral, certo? Então tá aí a parte que a gente grifou, ele vai relacionar
três prismas diferentes, um com base triangular, que é o que a gente vai usar a parte do triângulo lá, né, o triângulo equilátero, e com quadrangular, quadrado e hexagonal. Por isso que eu relembrei que se não chegar aqui é ver. Outra coisa importante, tem que ter a mesma área lateral, tá? Bom, aí ele colocou aqui os três prismas, que a gente vai fazer uma análise desses três dentro desse problema para identificar qual deles vai ter o maior volume desde que obedeça a área lateral. Então, o primeiro é o hexagonal, o segundo quadrangular e o terceiro triangular. Vamos lá, continuando aqui. Ó. A solução das abelhas, a finalidade das abelhas quando constrói as suas colmeias de cera é apenas fazer um recipiente para que o mel que fabricam, isto não é um produto do pensamento, mas do seu instinto. Nesta atividade, as abelhas utilizam importantes recursos naturais que o ser humano busca de forma consciente por meio de conceitos geométricos. É interessante perceber que no instinto animal podemos identificar soluções para problemas humanos, como o da economia de material na produção de embalagens. Essa é, sem dúvida, uma forma instigante de promover a investigação científica. Então, a colmeia consegue, a abelha consegue estabelecer qual prisma que ela deve usar para ter o maior volume possível, que é o que nós vamos tentar fazer aqui na atividade de hoje. Vamos então investigar as soluções, né? Bom, aí eu vou dar uma resumida nesse problema, porque ele falava de fazer a construção, né, numa folha, fazer aqueles prismas e tentar relacionar, tá? Então a gente vai fazer o que? Basicamente o que ele está falando, não vou ler o texto todo, de você construir esses prismas que tem a mesma área lateral, ou seja, a parte do contorno, não a superfície e a base, tem a mesma medida e qual delas vai ter o maior volume possível. Tá? Então nós vamos relacionar isso aqui. Ó. Ele colocou na página 165 essa tabela que nós vamos fazer a comparação de alguns itens dos três, né? Dos três prismas e ver qual deles tem o maior volume. Eu já vou deixar indicado o que vocês vão ter que fazer. Aí você preenche a tabela. Ou se não tem essa tabela aí no material, você pode fazer os cálculos separados, não tem problema nenhum. Bom, tá aqui a tabela só para cada um daqueles prismas. O primeiro prisma vai ser o hexagonal. Então, vamos lá. Nós vamos tentar fazer o seguinte. Nós vamos, ele na resolução do material, ele queria que colocasse através de fórmulas. Eu preferi, como é um tema um pouquinho complicado e tal, eu preferi colocar números porque eu acho que fica mais fácil para vocês poderem fazer, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar 1 centímetro na base e 4 centímetros de altura para esse formato, que é o que as abelhas utilizam, né? Um prisma com base hexagonal, tá? Bom, aí o que você vai fazer? Você vai calcular a medida da aresta, é fácil, é só olhar lá no desenho que eu coloquei, né? Quantos centímetros que dá. A medida da altura também é só comparar. E aí, a partir daqui, a gente vai ter que fazer os cálculos. A área da base. Como a base deste prisma ele tem um hexágono, então nós vamos ter que usar a fórmula que nós acabamos de desenvolver no começo da aula, que é a parte do hexágono, né? Então, qual que é a fórmula? É 3 vezes a elevado à segunda vezes a raiz de 7 dividido por 2, nós fizemos a dedução. Aqui eu já coloquei os valores, você só vai fazer o cálculo, né? O A é a medida de 1 centímetro, vai ficar 1 centímetro elevado à segunda potência. Se você não quiser colocar a medida, não tem problema, pode colocar no final centímetros quadrados, tá? A raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, tudo isso dividido por 2. Resolve isso daí, você vai encontrar a área da base, né? E aí, na parte da tabela, ele pede o volume, né? O volume do prisma. Então, o volume do prisma, o que você vai fazer? Você vai fazer a área da base vezes a altura, ou seja, o que deu lá, o número que deu na parte anterior do cálculo, vezes 4, que é a altura lá, que igual a gente fez no começo da aula, é a forma geral, né? É a área da base vezes a altura, certo? E por último, para esse prisma, você vai fazer o cálculo da área lateral. A gente percebe que todos os prismas que tem no desenho, eu vou colocar cada um deles aí, eles são formados por retângulos,
tá? Nesse caso aí são 6 retângulos para formar a parte lateral, que está destacado aí, né? Com uma cor mais destacada aí. Então tem 1 por 4. São todos retângulos com a medida 1 por 4, no total são 6. Então nós vamos fazer, que é o principal lá para a gente analisar, que ele fala que tem que ter a mesma área lateral, né? Então vai ficar 6 vezes 1 centímetro vezes 4, tá? Calculando a área do retângulo, não é isso? Base vezes a altura vezes 6, porque são 6 retângulos total. Todos os prismas têm que dar a mesma coisa, né? E a gente vai comparar qual deles tem o maior volume. O segundo, vou manter pela ordem que colocou da apostila. Vamos fazer a mesma análise, né? Eu coloquei algumas medidas, 1 centímetro aqui e 1 também, que é quadrado, né? Isso, 1 por 1, e 6 de altura, certo? Bom, aí nós vamos fazer a medida da aresta da base, qual é a medida lá embaixo, a altura, tá? É só colocar aí conforme o desenho, né? Se não quiser desenhar, se não tem habilidade para desenhar isso aí, não tem problema, só coloca os cálculos, segue o baile. Também tem na apostila, né? Não precisa desenhar também, só colocar lá se quiser. A área da base é um quadrado, né? Então vai ser 1 centímetro vezes 1 centímetro, certo? O volume do prisma, você vai calcular a área da base, o que deu no anterior, vezes o 6, que é a altura, certo? Que é uma maneira geral de calcular o volume. E o último, a área lateral. Agora são menos retângulos, né? E a medida também são diferentes. A medida é 1 por 6, tá vendo? Olhando lá no desenho, 1 por 6 e são 4 retângulos iguais a esse. Ou seja, nós vamos colocar 4 vezes 1 vezes 6, tem que dar o mesmo que o anterior, a mesma área lateral que foi a situação proposta, né? Continuando, agora o último, né, que é o triangular, pela ordem, né, eu coloquei pela ordem que foi apresentada na apostila, vamos fazer a mesma análise, né? Então eu coloquei a medida 1 aqui, é um triângulo equilátero, apesar do desenho não estar dessa maneira, mas no texto ele fala que é um triângulo regular, ou seja, que tem todos os lados iguais, que é o triângulo equilátero. E a altura vai ser 8 centímetros, tá? Bom, a medida da aresta da base, a altura, né? A parte da área da base. Como é um triângulo equilátero, nós vamos usar aquela fórmula que nós desenvolvemos no começo da aula, tá? Que é o que? A ao quadrado, que a medida lá é 1, vezes a raiz de 3, eu já coloquei 1,7, tudo isso dividido por 4, tá? Então faz o cálculo aí, vai dar números não inteiros, vamos dizer assim, tá? O volume, então você vai pegar a área da base vezes a altura, que é 8 centímetros, certo? E calcular a área lateral. Agora, para formar esse prisma, a gente precisa de quantos retângulos naquela parte destacada? Só 3, né? E a medida é 1 por 8. Então vai ficar 3 vezes 1 vezes 8 centímetros, tá? Tem que dar tudo igual e a gente tem que provar, né, por A mais B, que o tipo de prisma que as abelhas utilizam para formar as colmeias é o primeiro, porque ela faz o cálculo instintivo, que ele falou aí, que naquele tipo de formato de prisma cabe um volume maior de mel. Olha que gravidade, a abelha consegue fazer isso e você talvez não consiga, né? Então vamos lá, hein? Não perca para as abelhas. Então, continuando aqui, a última parte da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Cavalieri, a atividade 8, que é a última, e ler um pouquinho desse texto aqui. Tem que fazer algumas modificações no texto, porque no meu modo de ver o texto veio um pouco errado, a gente tem que fazer algumas adaptações e a gente encerra a aula de hoje. Atividade 8. 2 vasos com a altura H, ele usou o H maiúsculo, tá vendo lá no desenho lá, né? Tem formatos diferentes e estão apoiados sobre uma mesa. Coloca-se água em ambos os vasos até uma altura H. Tá vendo lá no desenho lá? Ó, tá vendo? A mesma medida, né, da altura, certo? Constata-se que para qualquer valor de H, sendo entre 0 e H maiúsculo, ou seja, vamos supor que aquele H fosse 10, tá? Aquela medida H pode ser um valor entre 0 e 10, é isso que ele está falando, certo? A superfície das águas de 2 vasos tem a mesma área, então lá a parte de baixo a área é igual, tá? A área da base é igual. Que relação você acredita que exista entre os volumes dos 2 vasos?
justifique a resposta. Eu vou fazer aqui, aí se você quiser acrescentar alguma coisa, assim, com palavras, não sei, aí você pode colocar. Mas eu vou colocar aqui qual que seria a dedução matemática dessa bagaça aí, né? Então, acho importante colocar primeiro que um tem o formato triangular e outro tem o formato retangular, mas que ele falou que a área das duas são iguais, ou seja, AB e AB é igual, certo? Vamos supor aqui, só para que é um exercício mais conceitual. Nós vamos supor que a parte de baixo for 5 de um, o outro também é 5 centímetros quadrados, certo? Esses dois são iguais. De uma maneira geral, a gente calcula o volume da área da base vezes a altura, não é isso? Então, o volume desse daqui, usando aquele Hzinho minúsculo, seria a área da base vezes a altura, assim como o outro também. Ou seja, o que significa aí? Que se eu tiver formatos diferentes e as áreas das bases forem iguais, significa o quê? Que os volumes destes dois prismas, né, desses dois recipientes, desses dois objetos, vai dar a mesma coisa, né? Porque se a área da base é igual, a gente calcula a área da base vezes a altura, o volume, então os volumes deles têm que ser igual. Isso aí que é chamado do princípio de Cavalieri. Ele vai falar novamente com mais detalhes aqui, mas é o que é o princípio de Cavalieri, que é uma parte conceitual, tá? Vou ler essa parte, a gente faz as anotações. Se quiser deixar do jeito que eu coloquei, não tem problema nenhum, tá? Mas aí pode acrescentar que se for desse jeito, né, os volumes serão iguais, tá? O princípio de Cavalieri. Na geometria, é mais simples calcular o comprimento de uma linha do que obter o comprimento de uma curva, óbvio, né? Da mesma forma, é mais fácil calcular a área de um polígono convexo, que é os polígonos convencionais, tá? Por exemplo, quadrado, né? Triângulo, hexágono e assim vai, tá? Deixa eu ver aqui onde eu parei, tá? Do que obter a área de uma região não polinomial. Ou seja, eu faço um objeto meio estranho, assim, que não tem medidas assim, que eu não consigo atribuir nome. É mais difícil calcular. Ou calcular o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo, a forma que a gente estudou, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3, 4 e 5 as medidas, é só multiplicar as 3 e calculo o volume, né? A área da base vezes a altura. Do que um sólido com outro formato. A busca por métodos generalizados para calcular o volume levou matemáticos como o geômetra italiano Francesco, tentando pronunciar da maneira correta, Bonaventura Cavalieri, que aí está a data lá, ele viveu entre 1598 a 1647. A imaginar os sólidos como se fossem formados por camadas infinitamente finas, ou os indivisíveis, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui eu tive que fazer algumas alterações do texto para tá dentro do essa parte que está em amarelo aí, amarelo e vermelha, foi a alteração que eu fiz no texto para ter sentido. Para Cavalieri, seguindo a linha de raciocínios análogas a Arquimedes, Galileu e Kepler, foram cientistas que vieram antes, né? Da mesma época aí que ele, a linha era formada por pontos sem comprimento, a superfície por infinitas linhas sem larguras, e os sólidos eram interpretados pela reunião de superfícies sem profundidades. Calma que já vai ter esse exemplo que vai ser mais fácil de entender. No seu entendimento, as figuras planas são como tecidos compostos por fio paralelos e os sólidos, como os livros, pilhas de folhas paralelas, né? Então ele deu um exemplo do livro. Por exemplo, o livro, a gente olhando, seria um paralelepípedo, né? E aí o que ele está falando dessa parte de transformar em figuras planas, ou seja, as folhas que compõem o livro são secções, assim, né? São fatias que vão fazendo no livro. Se você conseguir calcular, por exemplo, o volume de uma folha, você consegue calcular o volume dos outros, que é só fazer uma soma. É isso basicamente que ele está falando. De forma simplificada, o princípio de Cavalieri pode ser compreendido a partir de um maço de cartas de baralhos. Aqui que foi o problema, né? Aqui eu coloquei cartas, mas na verdade a figura tem como moedas, né? Então eu fiz aqui uma pilha de moedas, tá vendo? Então eu coloquei aqui, dispondo que as moedas, uma a uma, como no formato da figura 1, tá lá, né?
tá lá? O sólido foi, final, construído pela sobreposição de figuras planas, no caso círculos, estava escrito carta lá, mas no caso círculos. Qual será o volume? Deslizando as moedas uma sobre a outra, encontramos outro formato, agora mais conhecido como um cilindro oblíquo. Oblíquo é quando está inclinado, né? A figura 3, tá lá. Afinal, houve ou não alteração no volume do sólido? Sim ou não? Não, né? Que continua igual, a mesma quantidade de moeda ali, né? Continua igual, tá? A forma mudou, mas não o seu volume, pois o volume do sólido corresponde ao número total de moedas. E este caso não muda quando as moedas, desliza as moedas umas sobre as outras. Vamos deslizar novamente ali, deixa eu ver se tem aqui. Não tem não. Ali faltou colocar as moedas, criando um cilindro reto, que é a figura 1, cuja a expressão do volume é conhecida, que acabamos de fazer, que é o produto da base, a área da base vezes a altura, certo? Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que se a gente coloca o volume, né, e muda o formato, independente da forma que tem dos três desenhos aí, o volume é o mesmo, tá? Então, esta é um dos princípios do que fala a ideia do princípio de Cavalieri, certo? Outra coisa importante, a gente fez uma atividade, que foi a atividade 1, que é bem parecida com isso aí que ele está falando, só que era de uma embalagem da caixa de sapato, que é o formato do paralelepípedo. Lá deu diferente, né, na atividade 1, por quê? Porque nós estamos falando de área, aqui é o conceito de volume que é diferente, tá? Então só para relacionar aí. Aí fecha o princípio de Cavalieri aqui, ó, tá? Nesta última figura aí. Assim podemos concluir que, de forma geral, tomamos dois sólidos com bases de mesma área sobre um plano. O plano seria alguma coisa, uma mesa, alguma coisa assim, né? E se todas as secções paralelas à base dos dois sólidos têm a mesma área, então os dois sólidos têm o mesmo volume, né? Então, basicamente é isso. Coloquei aqui as imagens, né? A imagem aí, uma aqui é no formato quadrangular e outra no formato de cilindro. Se aquela base tem a mesma altura, que é basicamente o que foi feito lá, né? Se aquela base é igual na atividade 8, certo? O quadrado e o círculo tem o mesmo tamanho e eu faço uma secção aí, né? Corto esse objeto e eu percebo que a parte de cima é igual, obviamente a altura também vai ser igual, não é? Da base que está embaixo, como se fosse a mesa, mais essa outra secção aí também é igual, a altura vai ser igual. Se eu tenho base igual e altura igual, significa o quê? Que os volumes eles são iguais, certo? É isso que é o princípio de Cavalieri, tá ok? Então, encerramos a atividade 8 aí, né? Que vocês fazem, que é a mesma coisa do que foi feito aqui. E aí, quem já fez, se já quiser mandar a foto, tem alguns exercícios que a gente não fez, mas acho que não vai dar tempo de voltar, não. Esse é o tema 1, tá? Da apostila. Aí já faz, na próxima aula nós vamos fazer o tema 2, que está na página 167 em diante, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, coloca lá, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.